Homotério. Artigo falar. Linguagem. Baixar PDF. Assistir. Editar. Homotherium é um gênero extinto de gato com dentes de cimitarra pertencente à extinta subfamília Machaerodontinae que habitou a América do Norte, Eurásia e África, bem como possivelmente a América do Sul durante as épocas do Plioceno e Pleistoceno, de cerca de 4 milhões a 12 mil anos atrás. 2,1 provável descendente de Amphimachaerodus, foi um dos últimos membros sobreviventes de Machaerodontinae ao lado do mais famoso dente de sabre Smilodon, ao qual não era particularmente relacionado. Era um gato grande, comparável em tamanho a um leão com uma massa corporal de até 200 kg, 440 lb, funcionando como um predador de topo nos ecossistemas que habitava. Tinha um pescoço alongado e pernas relativamente alongadas, um dorso relativamente curto e uma cauda muito curta, com a múmia de um filhote de Agalatidas da idade do Pleistoceno superior encontrada na Sibéria tendo uma cor de pelagem marrom escura simples. Em comparação com os Smilodon, os caninos do Homotherium eram mais curtos, embora ainda mais longos do que os dos gatos atuais, e sugere-se que ele tinha uma ecologia diferente do Smilodon como um predador de perseguição de resistência de velocidade moderada, adaptado para perseguir presas grandes, como antílopes, equinos, bovinos e mamutes jovens em habitats abertos, com o Homotherium também proposto como provavelmente envolvido em caça cooperativa. Homotério. Intervalo temporal. Plioceno inferior ao Pleistoceno superior, 4 a 0,012 milhões de anos, 1, Preusdkipkipag.n. Esqueleto de H-Serum da caverna Freycinet, Museu de Ciência e História Natural do Texas, Universidade do Texas em Austin, Texas. Classificação científica. Editar esta classificação. Reino. Animalia. Filo. Acordes. Aula. Mamíferos. Ordem. Carnívoro. Subordem. Feliformia. Família. Felídeos. Subfamília. Machaerodontinae. Tribo. Homotherini. Gênero. Homotherium. Fabrini, 1890. Espécie tipo. Homotherium latidens. Owen, 1846. Outras espécies. Homotherium ichirus, Merriam, 1905. Soro de Homothério, Cop, 1893. Homotherium venezuelensis, Rincon et al., 2011. Para outros, veja o texto sinônimos. Dinobastis Cop, 1893. Ichirosmilus malbi, 1965. Machaerodus Koenigswald, 1974. Em uma publicação de 1954, Jean Viretti propôs que Homotherium crenatidens fosse o nome da espécie aplicável para grande parte do material de Homotherium do Plioceno superior Pleistoceno inferior da Europa. Embora Ficarelli, em 1979, tenha considerado H. crenatidens e H. latidens como espécies distintas, isso foi contestado por Alan Turner, em uma publicação de 1999, que considerou que as diferenças morfológicas propostas que separavam as duas espécies eram inválidas e que as duas espécies não eram distintas. 6,1 Uma revisão de 2014 reconheceu apenas uma espécie de Homotherium neurasea durante o Plioceno superior Pleistoceno, Homotherium latidens. Outras espécies nomeadas de Homotherium deste período de tempo, incluindo H. crenatidens, não foram consideradas distintas. Ao longo do tempo e do espaço, os restos de H. latidens exibem considerável variabilidade morfológica, embora não pareça haver nenhum padrão claro nessa variação temporal ou geograficamente, com exceção da presença de bolsos da margem da fossa massetérica da mandíbula aparecendo em H. latidens do Pleistoceno médio e superior, mas não anteriores, com a variação morfológica de todo o período de Homotherium neurasea do Plioceno superior ao Pleistoceno superior sendo semelhante à variação encontrada na grande amostra para indivíduos da localidade Incarcal do Pleistoceno inferior da Espanha, apoiando uma única espécie válida. Alguns materiais mais antigos do Plioceno da Europa Oriental, como os das catacumbas de Odessa na Ucrânia, foram considerados provisoriamente como pertencentes a uma espécie separada. 6, Alguns autores continuaram a reconhecer o Homotherium crenatidens como uma espécie pan-eurasiana válida, cronologicamente anterior ao H. latidens, com esses autores sugerindo que o H. crenatidens abrange o Plioceno superior Pleistoceno inferior, enquanto o H. latidens abrange o Pleistoceno médio superior.
17. África, que existem apenas duas espécies norte-americanas bem fundamentadas, com espécimes Blancam mais antigos, Plioceno-Pleistoceno inferior, atribuídos à espécie H. ichirus, enquanto os mais jovens, principalmente do Pleistoceno superior, são atribuídos à espécie H. cerum. O H. cerum é morfologicamente semelhante ao H. latidens eurasiano, a ponto de os espécimes de H. cerum provavelmente serem classificados como H. latidens se fossem encontrados na Eurásia, o que pode sugerir que eles compartilham uma origem comum próxima, com o H. cerum possivelmente originário de uma migração de H. latidens para a América do Norte, em vez do antigo Hamotherium norte-americano. 6. Alguns autores consideram H. cerum sinônimo júnior de H. latidens. 39. Em 2011, uma nova espécie Hamotherium venezuelensis foi descrita por Ascanio Rincon et al. Com base em um crânio parcialmente esmagado junto com várias mandíbulas inferiores parciais e dentes coletados de depósitos de vazamento de alcatrão da idade do Pleistoceno inferior ao médio, cerca de 1 a 0,5 milhões de anos atrás, de Monagas no nordeste da Venezuela. 40. Em 2022 e 2023, Genzu et al. Propuseram que o Hamotherium venezuelensis fosse reatribuído ao gênero Hamotherium intimamente relacionado Xenosmilus, um gênero originalmente descrito para fósseis da idade do Pleistoceno inferior encontrados na Flórida. 41,42, que foi endossado por Manzuetti et al. Em 2024. Restos de Hamotherium já haviam sido relatados na América do Sul na forma de uma mandíbula inferior do sul do Uruguai em 2004, datando de algum momento entre o Plioceno superior e o Pleistoceno médio, o que o estudo original de 2004 e Manzuetti et al. 2024 atribuído a cf. Xenosmilus. 43, os estudos de 2022 e 2023 descobriram que Xenosmilus estava aninhado dentro de Hamotherium como tradicionalmente definido, com H. ichirus mais intimamente relacionado a Xenosmilus do que a outras espécies de Hamotherium, tornando o Hamotherium sem incluir as espécies em Xenosmilus parafilético. Descrição editar comparação de tamanho de Hamotherium latidens em comparação com um humano. Hamotherium atingiu um comprimento de cerca de 1,5 a 2 metros, 4 pés 11 pol, 6 pés 7 pol, uma altura de 0,9 a 1,1 metros, 2 pés 11 pol, 3 pés 7 pol, no ombro e um peso máximo de cerca de 200 kg, 440 lb, comparável em tamanho a um leão ou tigre vivo. 44, Hamotherium provavelmente exibiam dimorfismo sexual baseado no tamanho, com os machos sugeridos como sendo maiores que as fêmeas. 45, comparado aos Smilodon, as pernas eram proporcionalmente mais longas e os membros anteriores eram menos poderosamente construídos, sendo estreitos e de forma intermediária entre os das citas e dos leões. O pescoço era relativamente longo e grosso, com alto grau de flexibilidade, enquanto as costas eram relativamente curtas. A cauda era muito curta. As garras eram pequenas e semi-retráteis, a ergo era grande, com as segundas falanges sendo menos assimétricas do que as dos leões, dando aos pés uma postura canina. A parte do húmero mais próxima do pé era estreita, com a fossa do olecrano, uma depressão na extremidade do húmero mais próximo da articulação do cotovelo, sendo fortemente vertical. Os pés traseiros eram mantidos em uma postura digitigrada elevada. O Hamotherium provavelmente andava com uma postura intermediária entre a dos grandes felinos e anas atuais, semelhante à dos canídeos. 46, crânios de Hamotherium. 1. H. latidens, crenatidens. 2. H. cerum. 3. Ilustração generalizada de Maurício Anton. Múmia natural de um filhote de H. latidens de 3 semanas de idade, de Yakutia, Rússia. Restaurações de vida do Hamotherium. Comparação entre os esqueletos e reconstruções de Smilodon, esquerda, e Hamotherium, direita. Restauração da vida da cabeça e pescoço de Hamotherium latidens. Restauração da vida de Hamotherium latidens em comparação com seu provável ancestral Ampimachairodus. Os incisivos superiores apresentam serrilhados mais fortes, são maiores e mais arqueados. O segundo premolar superior, P2, está sempre ausente e os terceiros premolares superiores e inferiores, P3 e P3, são menores, e a morfologia do quarto premolar superior, P4, apresenta diferenças. 41, H. ichirus norte-americano do Plioceno-Pleistoceno inferior diferido H. latidens eurasiano por ter premolares superiores e inferiores mais bem desenvolvidos, com 3 cúspides,
cúspides, com seus ramos mandibulares, a parte posterior superior da mandíbula inferior que se articula com o crânio, sendo, em comparação com a Galatidens, relativamente baixos e alongados, 6, comparado aos grandes felinos panterinos vivos, como tigres e leões. O Homotherium tem um crânio mais alongado e estreito com uma região de focinho mais elevada, com o topo do crânio, região dorsal, tendo um contorno mais reto com uma crista sagital alta. 47, o Homotherium tinha dentes caninos superiores mais curtos do que os membros da tribo Machairodontes Milodontini, como os Smilodon ou Megantherium, mas estes ainda eram mais longos do que os dos gatos existentes. 46, seus grandes dentes de sabre canino superiores são largos, distintamente achatados e grosseiramente serrilhados. 48, os grandes caninos superiores do Homotherium provavelmente estavam escondidos pelos lábios e tecidos gengivais das mandíbulas superior e inferior quando a boca estava fechada, semelhantes aos gatos existentes e diferente dos caninos superiores maiores dos Milodon. Esta hipótese ainda é apoiada pelo espaço comparável entre os caninos e a mandíbula no fechamento total das mandíbulas para gatos modernos, enquanto os Smilodon têm significativamente mais espaço a esse respeito, provavelmente para o tecido mole caber entre o canino e a mandíbula. 49, os incisivos são aumentados em relação aos dos grandes felinos modernos. 47, dispostos em um arco na frente das mandíbulas, semelhante às hienas e os caninos. 46, a região de união entre as duas metades da mandíbula inferior sínfise mandibular, é angular e alta, com o processo coronoide da mandíbula sendo relativamente curto. 47, tecido mole preservado de um filhote de 3 semanas de Agalatidens encontrado na Sibéria em 2020 e descrito em 2024 mostra que a cor da pelagem de pelo menos os juvenis dessa espécie era preta ou marrom escura com pelos claros nas patas e no queixo. Os pelos nos cantos da boca e na parte de trás do pescoço eram mais longos do que nos membros anteriores da múmia, e a pelagem é geralmente densa em todo o corpo. Além disso, o filhote tinha patas largas e arredondadas, sem almofada carpal. Acredita-se que essas sejam adaptações para viver em ambientes com neve, e o fato de um filhote de 3 semanas ter essas características indica que eles as desenvolveram em tenra idade. 50, um estudo sobre a microestrutura do cabelo do filhote revelou que a medula, a parte mais interna do fio de cabelo, constitui apenas uma parte relativamente pequena do diâmetro total dos fios de cabelo, sugerindo que as propriedades de proteção contra o calor do cabelo eram ruins e não tinham adaptações específicas para ambientes frios. É provável que o filhote tenha nascido na primavera e morrido no verão. 51, bater presas para compensar seus membros anteriores relativamente fracos, aumentaria o tamanho das presas que poderiam ser capturadas e permitiria que estratégias de distração fossem empregadas durante a caça, bem como seria mais capaz de defender as presas contra o cleptoparasitismo, roubo de presas, por outros carnívoros. 46, análise do genoma de um espécime de Homotherium encontrado no Permafrost Yukon, no norte do Canadá, sugere que o Homotherium sofreu seleção positiva para genes relacionados à respiração e ao sistema circulatório, o que pode ter sido uma adaptação para corridas de resistência. A seleção positiva para genes relacionados à visão indica que a visão provavelmente desempenhou um papel importante na caça, sugerindo que o Homotherium era um caçador diurno. A seleção para genes relacionados à cognição foi sugerida provisoriamente por pesquisadores para possivelmente apoiar a hipótese da caça social, transportadas preferencialmente para a caverna. 48, análise isotópica dos restos dentários do Agacerum na caverna Frezenian confirmou que nesta localidade ele se alimentava predominantemente de mamutes junto com outros pastadores C4, como bisões e cavalos em habitats abertos, bem como possivelmente navegadores C4 como camelo Camelops. 48, análise isotópica de espécimes de Agacérico da Beringia Oriental, hoje Alasca e Yukon, sugere que nesta região a espécie não era um predador especializado em mamutes e consumia uma variedade de presas grandes, provavelmente incluindo bisões, bois mascarados, cavalos e renas, bem como provavelmente mamutes lanosos. 66. Relacionamento com humanos. Editar. O Homotherium tem uma longa história de concorrência com humanos arcaicos em toda a Afro-Eurásia, desde o Australopithecus no Plioceno da África, até o Homem de Pequim na caverna de Zhoukoudian Pleistoceno médio inferior da China e o Homem Heidelbergensis no Pleistoceno médio da Europa.
A aparente extinção do Homotherium latidens na Europa durante o Pleistoceno Médio pode ter sido o resultado da competição com o Homo heidelbergensis, em combinação com o leão Panthera fossilis. 52, imagem de uma estatueta do Paleolítico Superior, agora perdida, encontrada na caverna de Sturitz, França, que foi controversamente argumentada por alguns como representando o Homotherium, embora outros sugiram que representa um leão das cavernas Panthera spelaea. Análises isotópicas dos dentes caninos de H. latidens encontrados na caverna de Kent indicaram que eles eram isotopicamente distintos de outros restos de animais encontrados na caverna. Isso, juntamente com a ausência de quaisquer outros restos não dentários de Homotherium na caverna, levou os autores a sugerir que os dentes, incluindo caninos e incisivos, foram deliberadamente transportados para a caverna por humanos durante o Paleolítico de mais longe, possivelmente da Europa continental, talvez como um tipo de mercadoria comercial. Sugere-se que os dentes tenham sofrido considerável desgaste antes de serem levados para a caverna de Kent. 74, e não está claro se esses dentes foram retirados dos restos de Homotherium então relativamente recentemente mortos ou de restos subfósseis de indivíduos de Homotherium mortos há muito tempo. 4, o transporte humano também pode explicar a presença de um canino de Homotherium encontrado em camadas do Pleistoceno superior da caverna de Robin ou em Creswell Crags, em Derbyshire, centro da Inglaterra. 4,6, embora um número felino do sítio Schöningen do Pleistoceno médio tardio na Alemanha tenha sido originalmente reivindicado como representando o Homotherium e como tendo sido usado como uma ferramenta pelos neandertais. 44, análises posteriores sugeriram que o número representava de um leão Panthera fossilis ou Panthera spelaea, que em vez disso havia sido devorado por hienas. 70, uma estatueta do Paleolítico Superior, agora perdida, encontrada na caverna de Sturitz, no sudoeste da França, foi sugerida por alguns autores como representante do Homotherium, mas outros autores argumentaram que ela provavelmente representa um leão das cavernas com base em suas proporções anatômicas e na abundância muito maior de restos de leões das cavernas em comparação com os do Homotherium no Pleistoceno Superior da Europa. 47, no final do Pleistoceno Superior, na América do Norte, o Homotherium serum coexistiu com os paleoíndios, os primeiros humanos a habitar as Américas. O efeito da caça humana de grandes herbívoros, da qual H. serum dependia, pode ter sido um fator que contribuiu para sua extinção, juntamente com outros grandes carnívoros na América do Norte. 73,